Na verdade, eu só fiquei... Porque você falou que os dois de cima são 5, né? Eu pensei, por que não abaixar os dois de cima e virar 10? Tinha que subir o de baixo. Né? A lógica, para mim, não foi muito... Porque assim, ó... se ele ficar assim, ele vale 50. Entendi. Tá. Se eu fizer isso aqui, porque toda vez que ele estiver aqui, ó, que não estiver encostado, ele vale 0. Então, aqui é 500, ó. Agora entendi. Tá? Se eu levantar e abaixar esse, ele ficou 5.000. 5.000, entendi. Tá. Se eu fizer aqui, ó, 5.121. Nossa. Eu ia levar umas 3 horas para tentar ler isso. Então, tá? Então, é por essa razão, viu, Patrícia? Tá. Então, tá. Olha, alguns professores, se vocês depois assistirem vídeos na internet, vocês vão ver que tem, assim, várias pessoas, eles dão o curso de maneiras diferentes, tá? Então, assim, é aquilo que eu falei, eu fiz em São Paulo o curso, nossa, eu voltei assim, não sabia o que era o quê, quem era quem, onde que colocava o quê. Então, depois que chegou, que eu fiquei em casa bastante tempo, tal, peguei a apostila toda e falei, bom, agora então eu vou começar o curso. Então, aí eu consegui fazer com mais tranquilidade. Se vocês verem nos vídeos, vocês vão ver que tem algumas pessoas que, para registrar, eles registram aqui, por exemplo, se eu for fazer uma conta de adição, ela vai colocar aqui o primeiro número e o segundo já vai colocar aqui. Então, vai somar este com este primeiro e já vai colocar o resultado aqui. Eu vou fazer de uma forma diferente. Porque o que vocês pensam com as crianças com deficiência visual? A criança, se ela registra aqui e registra o outro número aqui, vamos por ali a primeira conta que eu vou fazer, ó, 45 mais 24, tá? Se ele errou alguma coisa aqui e ele apagou, ele vai ter que deixar o soroban, vai ter que pegar a folha, vai ter que ler o que está escrito na folha para depois voltar a registrar aqui. Então, o que eu faço? Eu vou colocar aqui, aqui e vou somar aqui. Então, se ele errou, ele só vem aqui e aqui já tem. E depois ele vai aqui na folha, que eu já fiz até um modelo. Dá para ver o braille? Dá. Dá, né? Então, por quê? A primeira coisa que a criança precisa fazer a professora vai passar o exercício, ele vai registrar na folha com a reglete punção e depois vai pegar o soroban. Pegou o soroban, ele prepara a continha que ele vai fazer. Aí ele vai resolver. Depois que ele resolveu, ele vai com o reglete de novo, que já está preparado lá na continha que ele fez, e vai colocar o resultado. É assim que acontece, tá? Agora eu vou tentar virar a câmera para a gente ver como que a gente faz aqui. Deixa eu ver. Que aí eu quero que vocês vejam. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Assim, daquele jeito a gente já está visualizando. Olha, não sei se vocês vão achar que vai ficar melhor aqui, ó. Eu mexendo aqui, ou se desse lado aqui, ó. Acho que esse fica mais próximo, será? Eu acho que esse fica melhor. Ficou. Assim, né? Isso, tá bom. Então, tá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, nós temos que trabalhar com os eixos, né? Nós temos o eixo da direita, como vocês
Quem tem o Soroban aí, gente, vai pegar o Soroban e vai tentar fazer a mesma conta, tá bom? O objetivo é esse, tá? Nós temos o lado direito e o lado esquerdo. E vamos registrar no central. Sempre pensando no que vocês trabalham com as crianças. Unidade, dezena, centena. E aqui eu começo de novo. Unidade, dezena, centena. Aqui também, ó, no final. Unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Sempre da mesma maneira. Eu vou registrar 45 mais 34. Então, eu tenho, ó, 45. São 5 unidades. Olha lá, Patrícia, eu vou descer só os 5. 5 unidades e 4 dezenas. 45. Mais 34. Então, eu tenho 4 unidades e 3 dezenas. Então, sempre se orienta que a mão esquerda fique aqui e a mão direita já vem aqui para colocar o resultado. O que eu falei para vocês lá anteriormente é que assim, ó, tem gente que já ensina a colocar o 34 aqui. Então, se eu somei aqui, ó, 4 com 5, ó, o 5 com o 4, se o 4 tivesse aqui, mas ele errou, e ele não tivesse, ele não lembra, ele vai ter que ir lá pegar de novo. Então, se tiver aqui, fica mais fácil. Então, eu vejo aqui, ó, 5 unidades. Com 4 unidades, quanto que dá? 9. Então, eu venho, o que eu coloco 9, ó? 9 é o 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Então, eu posso até apagar aqui, ó, porque eu já resolvi isso, ó. A unidade já resolvi. Então, eu fiquei com a dezena. Eu tenho 4 dezenas mais 3 dezenas. Tem uma pessoa com a mão levantada, Débora Palma, quer falar alguma coisa? Às vezes não está entendendo. Ô, Maria Helena, boa tarde, a Débora. Olha, você podia, eu estou ainda no 45, eu não consegui montar o 45 para te acompanhar. Não sei se sou só eu, mas eu não consegui. Você pode voltar, montar o número 45 e aí depois você mostra a conta? Sim, ó, o 45. Então, você vai do lado esquerdo do teu Soroban, tá? Ó, na última coluna de branco, você tem a unidade e a dezena, tá? Então, eu tenho 45, ó, 5 unidades e 4 dezenas. Então, eu montei do lado esquerdo 45, certo? Depois, aqui eu tenho, ó, eu escolhi aqui, gente, por que a Maria Helena colocou aqui? Eu poderia ter colocado aqui, como aqui, como aqui. Mas eu dou uma distância para a criança não misturar os números, entendeu? Então, eu pulei essa. Quando a gente vai tentar trabalhar ainda hoje com alguns números bem maiores. Então, você vai perceber que a gente vai usar quase tudo isso aqui. Então, para iniciar, então, você coloca aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 34, tá? Ó, 4 unidades e 3 dezenas. Fez? Então, o que acontece? Eu vou somar primeiro as unidades, tá? Eu tenho aqui, ó, 5 mais 4. Dá 9. Então, eu vou lá e coloco 9, ó. 5, 6, 7, 8, 9. Eu resolvi. Eu posso deixar registrado como eu posso apagar. Ó, apaguei. Agora eu vou resolver o 3, ó. Eu tenho 4 mais 3. 4 mais 3, quanto que dá? 7. 5, 6, 7. O meu resultado deu 79. Deu para entender? Eu tenho uma pergunta, Marilena, o Reinaldo perguntando, professora, para trabalhar com Soroban, a criança já tem que ter formado um conceito numérico? Eu pergunto isso porque na educação infantil trabalhamos conceitos pré-numéricos, classificação, seriação, correspondência. Então, qual seria o momento certo para começar a trabalhar com essa ferramenta?
O momento é o mesmo momento em que você aplica esta atividade para outra criança. Então, todas as vezes que você for trabalhar com a outra criança, que já for este momento que você vai aplicar a primeira continha para suas crianças videntes, você vai aplicar para a criança com deficiência visual. Então, os pré-requisitos são os mesmos que tem as outras crianças. Entendeu? Deu sim. Ele mandou no chat a pergunta. Sim. Aí você vai colocando para mim. Então, é assim, não existe um momento anterior ou posterior, tá? É o mesmo momento que você trabalha com a outra criança. Então, quando você começa a trabalhar as questões numéricas com uma criança, com a sala de aula, com a criança também, você começa a trabalhar com... normalmente você começa a trabalhar com aquelas bolinhas, com conjuntos, não é só essas questões de representação? Então, com a criança cega também você trabalha essa representação. E aí você já começa a trabalhar, por exemplo, nós temos o Vitor Hugo, tá? Vitor Hugo, as crianças trabalham com a representação através de símbolos, de figuras, de quantidades, tipo palito, bolinhas, de que maneira estiver fazendo na classe. Com o Vitor Hugo também, em alto relevo, né? E acompanhando sempre da numeração já. Então, ele teria já que ir aprendendo o que é o número 1. Então, eu tenho a representação da quantidade do número e a representação do número. Partindo daí, então, na sequência, você vai trabalhando todas essas questões. Certo? Então, ó, agora nós vamos apagar todo o nosso sorobão, ó. Então, ele tem que estar zerado, ó. Certo? Zerado. Para começar qualquer outra conta. Então, nós vamos trabalhar agora aqui, ó. Vamos fazer 38 mais 51. Então, ó, eu tenho 8 unidades e 3 dezenas. Tá? Deu para ver, né? Aqui, ó. 38. Eu vou registrar sempre do lado esquerdo primeiro, certo? 38 mais 51. Então, eu tenho aqui, ó, uma unidade e 5 dezenas. 51. Certo? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou trabalhar primeiro o 8. 8 mais 1, quanto que dá? 9. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz o 9. Eu posso até apagar aqui, ó, este e este. Agora eu vou para o 5, para o 3, ó. 3. Marilena, tem uma pergunta. Maísa falando, por que eu não faço o registro no primeiro eixo? Aqui seria isso? Quer abrir o microfone? Mas às vezes é melhor para falar, porque assim só escrito a gente... Tá me ouvindo? Só estamos. Sim. Ali na esquerda, à sua esquerda, você pulou o primeiro eixo e já começou o registro no segundo. Por quê? Então, porque assim, ó, eu havia explicado isso antes. Eu coloquei 38, não foi? Isso. Ó, unidade, dezena, centena. Ah, entendi. Então, eu estou trabalhando com unidade e dezena. Esse aqui seria um número se eu tivesse uma centena. Ah, então ele vem, vamos dizer assim, de trás para frente, vamos dizer assim. Isso, porque assim, ó... Cada eixo colorido, ele começa com a unidade, dezena, centena. E no outro, unidade, dezena, centena. Do lado direito para o esquerdo. Unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, obrigada. De nada. Tá. Bom, então agora eu vou somar os 5 mais 3. 5 mais 3, 8. 5, 6, 7,
8. O meu resultado deu 89. Certo? Quem tem o Soroban aí conseguiu fazer? Não muito. Eu estou confundindo, eu tinha entendido ao contrário, que era 5 na outra ordem, por isso que eu também estava em dúvida, isso que a Maísa falou, eu também estava entendendo que teria que usar de lá para cá, porque aí eu começava 5, aí lembra, 50, 500, aquela hora que você foi explicando, para mim começava no outro sentido, não sei se é a câmera. Não, é assim, ó, eu vou mostrar assim para vocês, eu acho que assim tá. Gente, sempre do lado direito, todos os registros, eles são aqui, ó. Eu começo do lado direito para o lado esquerdo. Eu não sei se eu colocar... Vamos ver se eu colocar a câmera assim, ó. Será? Dá para ver. É que eu acho que eu confundi mesmo a ordem que tinha que ser. Então, aqui, para vocês saberem, assim, quando eu vou trabalhar com o Soroban, e eu preciso saber as quantidades, eu não vou fazer do lado esquerdo para o lado direito. Eu vou fazer do direito para o esquerdo. Então, eu sei sempre que essa conta vai valer, essa continha aqui, ela vai valer 5, e essa sempre vai valer 1, certo? Então, para eu poder fazer o registro, é aquilo que eu falei, a gente faz o registro do lado esquerdo. Por quê? Porque a criança precisa tocar, ela precisa saber onde está, para ela colocar o resultado aqui desse lado direito, tá? Para que ela não tenha que fazer o uso do recurso da folha o tempo todo, tá? Ó, a Thaís Brunetti e a Kátia Gardim falaram que conseguiram, que você perguntou se tinha conseguido. Uhum. Tá. Vou ver aqui. Isso. Então, a próxima conta, ela já é com 3 algarismos, né? Então, eu vou registrar 426 mais 232. Então, olha aqui, ó, gente. Do lado esquerdo, ó, agora eu vou trabalhar com unidade, dezena, centena. Não é 426? 6 unidades, 2 unidades e 4 unidades. Olha, gente, eu tenho 426. Conseguem visualizar direitinho? Sim. 426. Mais 232. Também vou trabalhar com unidade, dezena, centena. Então, eu vou usar esse branco aqui também, ó. 2 unidades, 3 unidades e 2 unidades. 232. Certo? Agora, eu vou somar unidade com unidade, ó. Depois, dezena com dezena, centena com centena. Pessoal, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é muito importante. Olha, é lógico, eu passei as contas aqui, porque eu não tenho elas de cabeça, né? Eu preciso fazer as contas para passar para vocês. Mas experimenta fazer a conta, quem está com o Soroban, experimenta fazer a conta numa folha, que vocês vão conseguir resolver bem mais fácil. Porque é a mesma coisa do Braille. O Braille, a gente que enxerga, não consegue ler com os dedos. A gente lê com os olhos. No Soroban, para a gente que enxerga, também fica um pouco complicado você pensar, unidade aqui, unidade aqui, porque são tantas bolinhas, né? A gente acaba se perdendo um pouco. Mas se você colocar na folha, então na folha você vai poder acompanhar direitinho. Olha, eu vou até mostrar aqui para vocês, deixa eu ver. Aqui. Certo? Então, vocês vão acompanhar o que está lá no papel. Então, eu registrei os 2 valores e eu vou colocar o resultado aqui na ponta. Agora,
eu tenho unidade, dezena, centena, então o resultado meu vai ter que dar na unidade, dezena e centena o resultado. Então, eu vou somar aqui agora, ó. 6 mais 2. 6 mais 2, quanto dá? 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 unidades. Eu posso até apagar aqui, ó. Certo? Agora, aqui eu tenho, ó, 2 dezenas com 3 dezenas. 2 mais 3 vai dar 5. Onde que é o 5? O 5 é eu abaixar aqui. Maria Helena, o último lá, a unidade, não era o de cima abaixo e sobe 3 embaixo, não? Aquele desceu, 3. É que eu fiz, 8, eu né? falei, achei que eu tinha errado. Não, tá certo, é isso mesmo. Tá. Então, a outra deu 5. Agora, eu posso apagar a dezena. Então, agora eu vou fazer as centenas. Eu tenho 4 centenas mais 2. 4 centenas mais 2 vai dar 6. Então, eu vou abaixar o 5 e subir mais 1. 6. Então, quando eu pergunto 426 mais 232, quem arrisca falar o resultado? 658. Isso, 658, ó. 6, 5 e 8. Certo? Isso é uma conta sem sobra, sem nada. Vocês viram que, ó, 6 mais 2 é 8, 2 mais 3 dá 5, 4 mais 2 dá 6. Não tem nenhum que ultrapassou ao 10, né? Tá? Então, vamos fazer uma conta agora que a gente vai ter uma sobra. Vamos registrar 43 mais 124. Ó, primeiro zerando, né, o meu soroban. Aí eu coloco 43. 43 é o quê? 3 unidades e 4 dezenas. 43 mais 124. 4, 2, 1. 124. Vou somar primeiro as unidades. 3 mais 4, 7. 5, 6, 7. Certo? Depois eu vou 4 dezena mais 2. 4 mais 2, 6. 5, 6. Aqui eu não tenho mais, mas aqui eu tenho 1, entendeu? Então, em cima é 0, aqui é 1. Então, o meu resultado aqui vai ser 1. Quanto deu? Fala alguém, gente, só eu falo. Ou põe no chat. 167, a Patrícia Morales. A Patrícia perguntou o quê? Por que eu não coloco no primeiro eixo? Foi isso, não deu para me ler direito. Não, mas foi a Maísa, ela que perguntou, mas você já tinha explicado. Agora a Patrícia Morales colocou que deu 167, esse resultado de agora. Isso. Perfeito, isso mesmo. Tá? Maísa também. Beleza, gente. Vamos zerar. E agora vamos para uma continha mais difícil, tá? Vamos fazer 3.225. Tá? Olha, se é 3.000, ele não cabe aqui, ó, unidade, dezena, centena. Não cabe. Então, eu vou usar o outro eixo, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o 5, certo? O 2 e o 3.
Porque, ó, esse risquinho que eu tenho aqui, ó, tem as bolinhas e tem um risquinho, né? Esse risquinho aqui é a separação de classes, tá? Então, eu tenho 3.225, certo? Mas, aí eu posso pular esse eixo branco para não ficar muito junto e vou colocar aqui, ó, 672. 2, 7, 6. 672. Certo? O processo é o mesmo. Unidade com unidade. Então, eu vou somar aqui, ó, 5 mais 2, que dá 7. Certo? Depois, eu vou somar 2 com mais 7. Vai dar 9. Vou lá colocar o 9. Ó, a Thaís já colocou o resultado aqui. Opa! Mas não fez a lápis não, né? Não sei, ela... Tá ficando craque. Tá? Depois, ó, eu vou pro 2 mais o 6. Certo? Vai dar 8. 5, 6, 7, 8. Certo? Depois eu tenho 3. 3, mas aqui eu tenho 0. 3 mais 0 vai dar 3. Confere com o da Thaís? 3.897. Perfeito. Isso mesmo. Tá bom? Fez rapidinho. Muito bem. Aí, isso. Bom, deixa eu perguntar, gente, que horas que tem aí? Só para eu dar uma controlada. Eu tô sem... Deixa eu ver aqui a hora. 10 para as 3. 10 para as 3, tá. Então, agora nós vamos fazer uma de adição com reserva, tá? Depois, quem tiver dúvida vai perguntando e a gente vai tentando resolver, tá? Vamos colocar agora, ó, 238 mais 345. Então, 8, 3, 2. 238 mais 345. Certo? Bom, eu tenho aqui, ó, 8 mais 5, quanto que dá? Agora vocês vão prestar atenção aqui. Vai dar 13, não vai? 13. Como que eu coloco 13 aqui, gente? 13, ele é 3 unidades e uma dezena, não é isso? Coloquei 13. O dedinho da criança, ela vai, nessas, ele vai ter sempre que ficar com o dedinho aqui esperando, tá? Deixa eu ver se eu consigo deitar aqui um pouco. Tá? Agora você vai na dezena. 3 mais 4 vai dar 7, não vai? 7, com mais 1 que eu tenho aqui, 8. Então, eu ponho 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou na centena. Tenho 2 mais 3. Vai dar 5. Como eu não tenho reserva aqui, então vai ficar 5. Então, deu 583. Eu vou acender a luz, gente, que aqui o tempo está fechando, ficou escuro. Conseguiram acompanhar essa? Sim. A Thaís mencionou que ela fez o curso há alguns anos, essa que respondeu bem rápida aí. Ah, tá. Então, legal. É isso que eu falei, gente. Se você, depois que você aprendeu, que você pegar o jeito, ele vai bem tranquilo. Ó, vamos zerar e vamos fazer uma outra, ó. 704 mais 109. Então, 700
e 4, ó, aqui é 0, então não coloca nada, 704, certo? Mais 109. 109, certo? Bom, eu tenho aqui, vamos resolver a unidade. 4 mais 9 vai dar 13. Então, vou colocar aqui, ó, 13. Ah, desculpa, gente, 13. Aqui, ó, 13. 3 unidades e uma dezena, certo? Agora, eu vou 0 mais 0 dá 0. Mais com 1 que eu tenho aqui, então ele vai ficar 1 mesmo, certo? Então, eu resolvi a unidade e a dezena. Agora, eu vou para a centena. Eu tenho 7 mais 1. Vai dar 8. 5, 6, 7, 8. 813, certo? Vamos zerar. Tudo bem nessa com reserva? Vamos fazer uma com um número maior. 12.519. Então, olha, a gente já está usando 2 casas desse último eixo aqui, né? 12.000, tá? Ó. 12.519. 12.519. Mais 28, deixa eu usar aqui. 28.635. Certo? O processo, ele é o mesmo. Eu vou somar unidade com unidade, 9 mais 5, ó, vai dar 14. Então, eu vou colocar 4 e 1, 14. Então, o dedinho vai ficar esperando aqui, porque o próximo resultado tem que ser na dezena. Aí, eu tenho aqui, ó, 1 mais 3. Ó, 3 aqui. 1 mais 3 dá 4. Com mais 1 que eu tenho aqui, vai dar 5. Então, eu vou apagar esse 1 e colocar o 5. Então, o resultado parcial ainda é 54, tá? Aí, eu vou para a centena. Lembrando, gente, que eu posso ir apagando, né? Eu posso apagar o 5, eu posso apagar aqui o 3, eu posso apagar aqui o 9 e eu posso apagar o 1. Então, eu vou para o outro. Eu tenho 5, né? Ó, unidade, dezena, centena. 5 centena, mais 6, ó. 5, 6. 5 mais 6, quanto que dá? 11. Então, eu vou colocar aqui, ó, 11, ó. Certo? 11. Coloco o dedo aqui, que eu vou ficar esperando o resultado aqui. Depois, eu tenho 2. 2 mais 8 dá 10. 10 com mais 1 que eu tenho aqui, 11 de novo. Então, eu deixo 1 e subo o outro 1 aqui. Certo? Agora, eu tenho o último aqui, ó. 1 mais 2 vai dar 3. Com mais 1 que eu tenho aqui, vai dar 4. Então, eu coloco 4 aqui. Então, o meu resultado foi 41.154. Tudo bem até aqui? Tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, então vamos agora
O processo, gente, é aquilo que eu falo para vocês. O processo, ele é o mesmo que você ensinar para uma criança que enxerga, né? Sempre resolvendo unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. A única coisa é a questão do registro dos dois lados e a soma aqui. Por isso que eu falei para vocês, muita gente já coloca esse resultado aqui do meio, esse resultado não, esse valor aqui do meio, coloca aqui, e a criança vai somando esse com esse aqui. Para a criança é muito difícil, até para a gente, você vê, às vezes a gente acaba se confundindo um pouco, né? Já pensou se a gente já vai apagando, porque a hora que dá o resultado, você tem que apagar um número. Aí é complicado, né? Então, por isso que é bom deixar aqui, para a gente ir visualizando, tá? Agora, nós vamos fazer uma conta, ainda na adição, depois a gente sai da adição e vai para subtração, com mais de 2 parcelas, certo? Por isso que eu falei que aqui a gente tem hora que a gente usa todo esse espaço aqui. Então, se eu colocar aí, vamos colocar uma conta até mais simples aqui, ó. Mais 23, mais 12. Eu tinha colocado já uma conta maior, mas vamos fazer uma menor aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 45 mais 20. A minha bolinha já está descendo, ó, tá vendo? Mais 23 mais 12. 1, 2. Tá? Então, eu tenho, né, uma conta de adição com 3 números, tá? 45, ó, 45 mais 23 mais 12. Então, eu vou somar as unidades primeiro, né, ó. O 5 mais 3 dá 8. 8 com mais 2 dá 10. 10. Então, eu vou colocar aqui 10, ó. Uma dezena e 0 unidade. Certo? Depois eu venho para a dezena. Eu tenho 4 mais 2, 8, mais 1, 9, com mais 1 aqui, 10. Não, se fiz errado? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 4 mais 2, vai dar 6. 6 mais 1, 7. Com mais 1 que eu tenho aqui, 8. O meu resultado vai ser 8. Então, deu 80, ó. Tá? 8 e o 0. Então, é assim que a gente registra a conta com 3 valores, tá? Quando for registrar, gente, um valor, quer registrar 12 mil e não sei o quê, mais 30 e não sei quantos mil, mais 40 e não sei quantos mil, não cabe tudo aqui. Então, qual é o processo? Você primeiro faz uma conta do primeiro e segundo, coloca o valor aqui que deu, e depois você pega o terceiro número, registra aqui e soma com esse, tá? É assim que funciona, porque senão não tem como registrar tudo no Soroban. Beleza? Até aqui, tudo bem? Sim. Vamos por uma conta de subtração agora. O processo do registro é o mesmo, tá? Sempre pensando em unidade, dezena, centena. Sempre vamos registrar do lado esquerdo, quer dizer, colocar a conta do lado esquerdo e registrar o valor do lado direito. É sempre assim, tá? Todas as contas. Então, eu sempre venho aqui nesse final. Eu vou colocar aqui uma conta bem fácil, ó. 4 unidades. Tira 3 unidades. 4 menos 3, 1. Tá?
Muito fácil. Se eu colocasse assim, 14 menos 3, como que eu vou fazer? 4 tira 3, dá 1. 1 tira nada, vai dar 1. Não, 14, é isso, gente? Aqui é o 11. Tá certo. Isso mesmo. Certo? Agora, vamos para uma conta. Aqui, vamos registrar 48, ó. Eu tenho aqui 48. 8 unidade, 4 dezena. Menos 39. 39. Esse aqui é de empréstimo, tá? Porque o que eu vou fazer aqui, ó? 8 foi o primeiro número que eu registrei, é o que está em cima. 8, ele tira 9? Não tira. Então, eu vou pegar emprestado. Então, eu vou fazer 9 para chegar no 18. Lembra que eu falei lá, né? Que é do chegar? 9 para chegar no 18, quanto vai dar? Ele vai emprestar 1 aqui, ó. Então, esse 4 aqui, ele vai valer 3 depois, tá? Então, eu tenho que deixar um sinalzinho aqui. Então, ele vai dar 9 aqui, ó. 9. Aqui eu tinha 4, mas ele emprestou 1, ele ficou 3. A Silvinha estava querendo um negócio, eu falei para ela ligar para a Dulce, qualquer coisa fala para a Dulce, a hora que você passar, só dá um grito ali para ela falar com a Silvinha, que eu falei que eu estava numa atividade, eu não podia, tá? Obrigada, tchau. Oi, desculpa, estava com o microfone aberto. Não. Então, gente, ó, lembra, né, que aqui eu tinha 4, eu emprestei 1, eu fiquei com 3. 3 tira 3, fica 0. Então, o meu resultado deu 9. Certo? Vamos zerar. E vamos passar uma outra, ó. 84 menos 53. Então, tá. 84 menos 53. Então, eu vou primeiro na unidade. Eu tenho 4 unidades. Eu vou tirar 3. Quanto que vai dar? Eu vou ficar com 1. Eu registro 1. Aí eu tenho 8. Esse processo é o mesmo, gente. Eu posso até apagar, entendeu? Tá? Mas caso deu algum resultado errado, se apagar, depois a gente não lembra também. Então, aqui eu tenho 8. 8 tira 5, eu vou ficar com 3. O meu resultado, 31. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, gente? Pessoal, é questão de treinar, a Cássia pôs aqui, né? Que tem que treinar mesmo, porque, assim, de bater o olho e fazendo é meio difícil. É isso que eu falei, é muito treino, gente. Débora, pode falar. Ô, Maria Helena, eu queria ver com você se, assim, você deu as indicações de vídeos no YouTube, mas você não tem, às vezes, um material, alguma apostila que dê essas orientações, porque assim, ó, sinceramente, eu não consegui te acompanhar em tudo, tá? Porque que nem quando você já vai aumentando a dificuldade para dezena, milhar, essas coisas, eu me perdi um pouco. Eu sei que a gente precisa praticar, mas eu não sei se é porque eu estou tendo o primeiro contato, fica difícil. E essa conta que você explicou da subtração, que
tem a reserva, eu também não consegui acompanhar, tá? Então, não seria, assim, penso que se tivesse um material, talvez, para a gente ir praticando, depois uma apostila, alguma coisa, e também depois fazer por etapas, sabe? Vamos trabalhar bem a adição, só a adição, depois entra na subtração com reserva, entendeu? Eu acho que ia facilitar um pouco. Então, não sei o que as outras pessoas pensam também. Essa estou te colocando a minha dificuldade. Não sei o que as outras meninas que estão participando, se estão tendo a mesma dificuldade. Ó, tem duas querendo falar, não sei se... Kátia e a Cássia. Uhum. Porque, gente, eu até acompanhei a adição, né? Mas aí a subtração eu achei que ficou muito rápido, né? E aí eu não consegui acompanhar. Aí se passasse primeiro a continha, aí depois fazer mais devagar um pouco, eu acho que eu consigo acompanhar. É porque a gente está começando agora, né? Então, às vezes vai muito rápido, não consegue. Mas a adição até não. Tá? Só isso. Por isso que é importante vocês ir dando um retorno, porque assim, eu pensei hoje em passar para vocês como funciona adição, subtração, multiplicação e divisão. Assim, uma coisa bem rápida, né? Bem assim, bem básica, na verdade, né? E assim, tem um material muito legal, que chama Técnicas de Cálculo e Didática do Soroban. Tá? Ela foi elaborada pelo Benjamin Constant. Gente, é uma apostila maravilhosa. Então, vocês podem pegar, vocês podem baixar, ela tem para baixar, e ela vai passo a passo em como vocês resolverem todas essas operações matemáticas. E lá também tem a raiz quadrada, tem tempo, medida, tem uma porção de coisa, entendeu? Tem o MMC, entendeu? Dá para fazer bastante coisa. Então, se vocês quiserem, da coleção Caminhos e Saberes. Tá? E é assim, a Débora, né, Débora? Não, realmente, é aquilo que eu falei, quando eu fiz o curso, gente, eu fiquei assim, ó, baratinada, porque é muita coisa e a gente acaba assim, misturando muito mesmo, porque é matemática. Quem gosta de matemática e quem assimila muito bem, que tem uma facilidade muito grande, até consegue pegar, mas, assim, eu tenho um pouco de dificuldade na matemática, entendeu? Então, eu acho, assim, que é meio... é meio complicado, ainda mais a distância. Por isso que eu falei que no ano que vem a gente pode retomar o curso e fazer. E só que precisa de muitas aulas, são muitos exercícios para a gente poder fazer, praticar bastante só adição, depois com sobra, depois vai para subtração, entendeu? E com reserva e tudo mais, porque senão a gente não consegue. Agora, deixa eu perguntar, vocês preferem que eu volte na adição e explique, e coloque mais algumas contas, assim, básicas para fazer, ou eu continuo na subtração? Pessoal... Ó, a Deia também colocou no chat, concordo com a Débora, estou tendo as mesmas dificuldades. Não sei, seria legal retomar, então? A Cássia também está com a mão levantada, ela queria falar. Fala, Cássia. Assim, o que eu acho que a gente precisa compreender é que a ideia hoje era essa, mostrar todas as formas, não que a gente fique ágil nem prática, né? Para a gente só ter uma ideia, porque não vai dar para aprender hoje e sair daqui entendendo tudo. Então, não sei, assim, pelo tempo, eu acho que seria legal ela mostrar todas as possibilidades, porque nós vamos ter isto presencial e aí a gente vai poder se aprofundar. Realmente, não dá para acompanhar. Eu já até tinha feito um tempo atrás e também já não consigo
acompanhar, tenho essa noção, mas não consigo ser rápida no cálculo. Eu acho que seria interessante para todas as pessoas que não vão depois se aprofundar, mas ter uma noção de que é possível fazer todos os cálculos. Não sei, vê, Marilena, o que você acha, né? E depois, no aprofundamento, as pessoas vão aprendendo, né, e lidando com essa questão dos cálculos. Eu concordo, Cássia, então, porque o que a gente pensou hoje em apenas mostrar, né, quais são as maneiras de resolver, pelo menos as contas mais básicas, né? E depois, quando a gente fizer um novo curso e for presencial, aí a gente se aprofunda mais, aí tem, assim, exercícios N, gente, para fazer, mas essa apostila que eu falei para vocês, gente, quem puder baixar, é muito, muito, muito boa mesmo, né? O Reinaldo técnicas de cálculo, técnicas de cálculo e didática do Soroban, tá? Ó, o Reinaldo e o Adolfo colocaram 2 links aí. Essa que você falou agora tá um link que o Adolfo pôs e o Reinaldo colocou um outro também, que é a apostila Soroban, método menor valor. Os dois estão no chat aí. Tem 2 links. Isso. É esse mesmo. Ela, assim, ó, ela explica linha por linha, onde posiciona as mãos, tal. Eu dei uma lida porque, assim, é lógico que a gente hoje não ia entrar na questão de decimal, de MMC, raiz quadrada, essa coisa toda. Até porque eu também não domino muito isso aí, mas eu só fui para dar uma relembrada de como que fazia. Então, assim, lá eles ensinam, assim, até a posição das mãos, como põe a primeira, onde coloca, os eixos, tudo. Gente, é muito boa. Se vocês tiverem oportunidade, vocês podem baixar, que ela vai ajudar bastante, tá? Até para vocês terem, quando a gente for fazer o curso mais aprofundado. Beleza? Então, a gente pode continuar mostrando, né, mais um pouco, né? Porque depois tem a multiplicação, que a multiplicação, ela é, nossa, gente, então é bem complicada mesmo. E a divisão também, porque aí a gente acaba usando 2 números, né? Por exemplo, você vai fazer 128 dividido por 8, 12 por 8, aí não... Quando você pega um número que você tem que juntar com o outro, então, assim, para explicar isso aí já vai ficar, assim, bastante complicado, por isso que é assim. Então, vamos, assim, devagar e vamos com os números menores, e aí depois a gente faz essa outra parte ali. Pode ser? Só para avisar, a gente tem 15 minutos, né? Assim, não é cravado, mas geralmente a média é 1h30. Aí, como o pessoal já está interagindo, então acho que não vai ter necessidade de também abrir, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, a gente fica nesse esquema de quem quiser perguntar, põe no chat, quem não quiser, né, abre o vídeo aí e pergunta, para a gente poder se organizando melhor. Pode ser? Tá. Patrícia, deixa eu te perguntar, vai ser só até 3h30? Geralmente é 1h30, que dá para marcar das 2 até 3h30, mas pode ser até as 4 também, até, eu acho que a média é essa, entre 1h30 e 2 horas no máximo. Tá. Então, eu vou então mostrar, porque 15 minutos, né? Eu vou mostrar, então, uma bem básica de multiplicação e a outra de divisão, tá certo? Bom, eu mostrei para vocês, então, deixa eu só acertar a câmera. Isso, um pouquinho mais aqui. Eu mostrei para vocês, então, o que vocês têm que basicamente saber é que sempre que a gente for fazer uma operação, a gente tem 2 números, né? Se for adição, tem A mais B, um resultado C. Se for subtração, nós temos A menos B, que dá um resultado C. Na multiplicação é a mesma coisa, né? X multiplicado por Y, que vai dar um terceiro número. E na divisão a mesma coisa. Então, sempre vocês vão registrar o primeiro número na esquerda, depois o outro escolhe um eixo no meio e o resultado aqui. Então, eu vou só recapitular. 4 unidades mais 2 unidades,
4, 5, 6. Eu tenho um resultado 6, certo? Você tem aqui 4 de novo, menos 3, 4 tira 3, vai dar 1. Colocou o resultado aí, certo? Agora, eu tenho a multiplicação. 2 vezes 2, 2 unidades. Vezes 2 unidades, 2 vezes 2, 4. O meu resultado é 4. Se eu colocar aqui 3 vezes 2, 2 vezes 3, 6. O meu resultado vai ser aqui. 5, 6. Certo? Agora, então, vamos colocar um aqui, ó. 21. Uma unidade, 2 dezenas. Vezes 4. O processo é o mesmo. Eu vou multiplicar aqui, ó. 4 vezes 1, 4. O resultado é 4. 4 vezes 2, 8. O resultado, vou lá na dezena e coloco 8. 5, 6, 7, 8. O meu resultado deu 84. Agora eu tenho aqui, eu zero, certo? Eu tenho 70. Desculpa, gente. 76. 76 vezes 8 unidades. Eu vou 8 vezes 7, não, 8 vezes 6, 48. Lembra aqui, ó, 48. O que é 48? 8 unidades e 4 dezenas, 48. Agora eu vou multiplicar 8 vezes 7, 56. 56, mas eu já tenho 4 aqui. 56 mais 4 dá 60. 0 aqui, coloco o 6 e o 0. O meu resultado, 608. Vocês perceberam que a maneira de registrar, ela é a mesma para todas elas, né? A maneira de multiplicar também é unidade com unidade, dezena com dezena, tá? Então, aí o resultado é fácil para colocar. E aqui, quando a gente coloca o resultado, gente, é sempre assim. Suponhamos que eu tivesse um resultado aqui, tivesse dado 43, tá? Eu vou suponhamos que aí eu fosse multiplicar o outro número. Eu sempre lembrar que se eu estou multiplicando a dezena, eu tenho que somar com essa dezena que está aqui. Da mesma maneira que a gente faz no papel. Então, suponhamos que algum número tivesse dado 20. 20 com mais 4, 24. Então, seria apagar, mas aí eu coloco de novo 4 e mais 2, 24. Eu vou resolver a centena. Na centena, o resultado que der, eu tenho que somar com esses dois aqui, que é aqueles doisinhos que a gente coloca lá na folha, que a gente deixa separado, certo? Bom, aí... Oi? Tem uma pergunta, acho que a Cássia, nessa etapa, ele já deve ter decorado a tabuada? Sim, sim, deve saber a tabuada. Tá? Porque, assim, a gente entende que uma criança que vai resolver uma multiplicação de 76 multiplicado por 8, ele
precisa saber a tabuada, né? Porque senão ele não vai conseguir resolver, né? Seja a criança deficiente visual ou não, né? Então, o processo é o mesmo, tá? Precisa saber. Agora aqui, gente, vamos fazer uma divisão, então. Deixa eu colocar aqui um número dividido. É por conta do horário. Vamos com um número bem baixo de novo. Eu tenho 8, eu vou registrar aqui. 8 dividido por 4. Aí, aqui tem uma coisa bem interessante, ó. Porque, assim, nas operações matemáticas, toda vez que eu for colocar o resultado, aqui do lado direito, eu sempre vou colocar o resultado começando da unidade. Eu ponho primeiro a unidade, depois a dezena, a centena. Eu vou colocando o resultado para cá. Vocês pensam na conta de divisão. Na conta de divisão, eu não sei quantos números vai dar na chave, vamos se dizer, né? Então, onde que eu começo? Eu não posso colocar na unidade. Porque se eu colocar na unidade, e depois os outros, eu coloco aonde? Aí, o que eu faço? Quando eu penso que eu estou dividindo uma unidade por uma unidade, então o meu resultado só vai dar unidade. Então, eu tenho apenas um número aqui. Então, este dedo que está aqui vai acompanhar esse dedo aqui para colocar o resultado, tá? Se eu tivesse... Ó, se eu colocar aqui... se eu colocar 24, eu sei que 24 ele divide por 4, não divide? Porque o 2, quando você trabalha com a criança, você pergunta, 2 divide por 4? Não. Então, eu uso o 2 com 4. Eu tenho 24. E meu dedo vai ficar aqui no 4. Então, 24 dividido por 4 vai dar 8. 4 vezes 8, 26, não, 24. Vamos colocar aqui... Não, vamos colocar aqui 32, ó. 32. 32 dividido por 4, ó, o 3 não divide, eu uso 32. Eu sei que só posso ter um número de resultado. Então, o resultado vai ser aqui. 32 dividido por 4 vai dar 8. Aí eu faço a operação inversa. 8 vezes 4, 32. Para 32, 0. Certo? Eu ia fazer primeiro a primeira, a do 8, a do 4, ó. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, quanto que dá? Eu vou e coloco, eu sei que só tem um resultado, porque eu só tenho um número. Então, eu vou lá na unidade colocar. Eu coloco 2. Sempre vou fazer aquela operação inversa. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. Certo? Se eu fizer aqui, ó, se eu zerar aqui, 14. 14 dividido por 2, onde que eu vou começar a colocar o meu número aqui? Eu tenho 2 números aqui, mas só que esse 1 aqui, ele não divide o 2. Eu vou precisar dos 2 números para dividir o 2. Então, 14 dividido por 2, ele vai dar 7. 5, 6, 7. Aí eu faço o inverso. 7 vezes 2, 14. Para 14, 0. Certo? Assim. Aí, vamos por aqui, ó. 48. Dividido por 8. Eu tenho 2 números, mas o 4 não divide 8.
Então, eu preciso juntar 48 dividido por 8, vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Para 48, 0. Certo? Vamos pôr aqui, ó, 328. Dividido por 4 unidades. Então, como que eu vou colocar? Eu tenho 3 números aqui, como que eu vou saber que casa que eu vou começar a colocar aqui? Eu tenho 3, mas o 3 não divide o 4. Então, eu vou juntar o 3 com o 2. Eu tenho 32, então meu dedo vai ficar no 2. Então, eu sei que eu vou precisar de 2 casas. Então, o meu resultado aqui vai ter que começar na dezena. Então, eu tenho 32 dividido por 4, que vai dar 8. Eu ponho 8 na dezena. 8 vezes 4, 32. Para 32, 0. Aí, aqui eu tenho 8. 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, 0. O meu resultado foi 82. Complicado, gente. Um pouco, né? Eu entendo que tem que praticar mesmo, mas eu acho importante a gente ter noção de que os sorobanos dá para o aluno todas essas possibilidades, né? Porque Sim. se a gente olhar só esse ábaco, a gente não imagina tudo isso, né?